Se você perguntar para um trader o quanto que ele fez de dinheiro no mês e ele disser para você que fez 50 mil reais, só com essa informação você não sabe dizer se isso foi uma performance boa ou se foi uma performance ruim, porque você não sabe quanto de capital que ele tem e o quanto que ele arrisca desse capital por operação. Pensando nisso, o Dr. Van Tarp, um dos maiores educadores sobre trading na história, ele desenvolveu o conceito de R, que na minha opinião é um dos conceitos mais importantes que todo trader deveria conhecer. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês aí como funciona e como outros traders avaliam esse R, quantos que esses outros traders fazem de R em média. Para quem não me conhece, eu sou o Éder Leal, esse é o canal O Trader Sério, e nesse canal aqui eu falo sobre day trade e todos os dias eu mostro as operações que eu faço aí em um formato de conta pública, um formato que eu mostro meus resultados, aí mostrando para vocês diariamente de forma aberta e transparente. Então vamos lá. Então, pessoal, o que que é R? R é uma unidade de risco criada pelo Van Tarp, que ele representa o valor que você está disposto a perder em uma operação, quanto que você arrisca em uma operação. Então, segundo o Van Tarp, a maioria dos traders ele avalia os resultados de forma que é inadequada, porque quando você fala com um trader, ele fala assim, ganhei 500 reais, perdi 300 reais, ou ganhei 1.000 reais. Só que isso, quando nós conversamos com vários outros traders, um diz que ganhou 300, o outro fala que ganhou 500, o outro fala que ganhou 1.000, o outro diz que perdeu 200. Você não sabe quanto que isso representa dentro da conta dele. Então, às vezes, para um 300 reais representa muito, para outros 300 reais é um resultado muito ruim, porque representa pouco. Por isso que nós utilizamos aí o conceito do R, porque números isolados eles não permitem comparar sistemas, não permitem comparar traders ou períodos diferentes. Um exemplo aqui, um trader A, ele teve 10 mil reais de lucro, mas a conta dele era 500 mil reais. Um trader B, ele fez 5 mil de lucro, mas a conta dele era de 20 mil reais. Nessa situação, nesse exemplo que nós estamos colocando aqui, é nítido que o trader B, ele teve uma performance superior ao trader A, mesmo ganhando menos dinheiro. O trader A fez 10 mil reais, o trader B fez 5 mil reais. Só que um em cima de uma conta de 500 e o outro em cima de uma conta de 20 mil. Então, em termos de performance percentual, foi assim. Agora, só performance percentual também não adianta em nada. Porque se a performance, digamos que ele colocou lá, era para ser 2% de risco por trade, só que ele acabou fazendo muito mais naquele dia, né, arriscou muito mais, pode ser que ele tenha feito de forma errada. Por isso que o R é importante, porque o R é determinado antes. Você já determina antes de começar a operação, antes de começar o seu dia, e você pode fazer isso todas as semanas, ou todos os meses, ou até mesmo todo dia, dependendo da situação. Mas é essa definição do R que vai nortear o seu dia de operações. Você sabe o quanto que você pode arriscar com base nessa quantidade de R, certo? Vamos lá. R não mede o dinheiro. R mede a qualidade de execução, a eficiência do operacional e a relação do risco e retorno. O dinheiro é só a consequência do tamanho da posição. Então, se você fez, por exemplo, 2 R's em um dia, significa que aquilo que você arriscou, você fez 2 vezes. Então, por isso, podemos colocar o seguinte, que se você colocou por R um risco de 100 reais, vamos colocar aqui, ó, grande, 100 reais de risco, e você fez 2 R's, então nós estamos falando aqui em 100 reais vezes 2. Você ganhou 200 reais nesse dia. Essa que é a importância de a gente poder utilizar o conceito do R, que aí algum trader vai dizer para você, hoje eu fiz meio R, ou hoje eu fiz 1 R, e você vai saber aí, com base, né, sem saber qual que é o capital que ele tem, sem saber qual que é o planejamento dele, mas você já sabe. Se ele disser que ele fez 2 R's, você vai pensar, daquilo que ele arrisca por trade, ele fez 2 vezes isso de resultado. Já dá para ter uma ideia se foi bom ou se foi ruim, certo? Aí eu pergunto para vocês, e quando a gestão do capital varia? Uns fazem gestão de capital semanal, como eu faço, outros fazem gestão de capital mensal, pega tudo que ele ganhou, tudo que ele perdeu, se foi positivo, aumenta o capital operacional e no próximo mês ele vai riscar mais. Tem gente que faz todas as semanas, que é o meu exemplo, e tem gente que faz fixo, né? Por exemplo, tem contas que eu tenho em mesa proprietária que eu mantenho um risco fixo, independente do tamanho que a conta está, eu mantenho um risco por trade sempre fixo em cima do capital operacional daquela mesa proprietária. Mas eu poderia ter feito com conta real também assim. Isso vai de acordo com a estratégia de cada um. O que não muda é o quanto que a gente faz de R, ou o quanto que a gente arrisca de R. O número R é uma unidade que todo mundo consegue entender de forma mais fácil, é muito melhor.
Definição. Antes de entrar no trade, você já define qual o seu risco máximo, que é onde está o seu stop. Esse risco é de 1 R. Aí você vai dizer, mas eu posso arriscar meio R em uma operação? Pode. Eu posso, de repente, arriscar 2 Rs em uma operação? Até pode também, mas depende daí, claro, do seu risco máximo do dia, né? Arriscar 2 Rs em uma operação pode ser ruim, aí depende do gerenciamento, depende aí da estratégia operacional de cada trader, tá? Eu gosto muito desses tipos de situações onde a gente não tem preconceito nenhum sobre forma de operar. Tem gente que vai operar aí arriscando um pouco mais, outros com menos, um risco maior do que o retorno, outros um retorno maior do que o risco, tanto faz, né? No mundo do trade existem várias possibilidades de a pessoa ganhar. O que importa são coisas que são aí base para qualquer operacional. Se a gente consegue ter essa ideia de R, fica muito mais fácil. Porque se eu disser para vocês que eu fiz aí 5 mil reais de lucro em uma conta, você pode até achar bom, mas você não sabe o quanto de risco eu arrisquei. De repente eu arrisquei 5 mil por operação e acabei ficando com um R só. Ou então eu arrisquei 20 mil por operação e fiquei com 5 positivo, seria uma performance ruim. Então você tem que ter essa ideia de utilizar um parâmetro que você pode comparar. Vou dar outro exemplo. No meu caso, todas as semanas eu faço a mudança ali do R, né? Eu vou mudando conforme o relatório semanal que vocês acompanham aqui no canal, vocês percebem que eu faço a mudança aqui. Vou deixar aqui na tela uma imagem para vocês verem, onde eu faço essa mudança todas as semanas aí do capital. Lá nessa conta pública, quando eu comecei em janeiro de 2025, o meu R, o meu risco por trade, era de R$ 300. Atualmente é de R$ 1.030. Então veja o quanto que mudou. Um R lá em janeiro de 2025 era R$ 300. Um R agora, em junho de 2026, é R$ 1.030. Para eu poder ter uma ideia se a minha performance está boa ou não desse tempo para cá, eu tenho que controlar a quantidade de Rs. Aí eu sei quantos Rs eu fiz no ano passado, eu sei quantos Rs eu faço em média por ano, e eu consigo verificar se esse ano está dentro da média, abaixo da média ou acima da média. Porém, nós temos que ter um cuidado aqui no R. Muita gente faz o cálculo errado. O R não é só, não vai variar por operação. Nessa operação arrisquei X, então eu fiz tantos Rs. O R é uma definição de quanto que você vai arriscar por trade, tá? O quanto que você aceita perder em uma operação, o quanto que você aceita no máximo perder em uma operação. Esse é o valor de um R, certo? Qual que é a fórmula matemática do Van Tarp para o R? Ele fala sobre R múltiplos, que é o que você quer fazer mais Rs, que seria o seu lucro ou prejuízo, dividido pelo valor do seu risco inicial. Por exemplo, digamos que eu fiz R$ 500 de líquido, de lucro, e o meu R foi 300, então vai ser 500 dividido por 300, significa que eu fiz 1,66 R de lucro, certo? Vamos pegar aqui um exemplo. Quando o trader fala que ele fez menos 1 R, então significa que ele teve um stop acionado, cheio, e ele perdeu o valor equivalente a 1 R. E se ele disser para você, ganhei meio R, você sabe que daquilo que ele arriscou, ele ganhou a metade daquele risco. Se ele disser para você que ele fez 1 R, você sabe que ele fez o mesmo valor que ele arriscou para aquela operação, e assim por diante, certo? Aí é importante a gente pensar, o dinheiro mostra o tamanho da conta, o R mostra a qualidade da performance. E é isso que muda, gente. Aqui na internet é muito comum as pessoas se iludirem com o tamanho de conta de alguém, né? Se alguém boleta alto, se alguém fez um valor alto, todo mundo fica impressionado para a régua dele. Então, de repente, se você está acostumado aí a fazer R$ 500 de lucro e viu alguém fazendo 15 mil ou 50 mil, você vai ficar impressionado porque você achou que foi muito. Mas você não sabe na conta daquela pessoa se 50 mil é muito ou é pouco, porque ele não está mostrando para você a quantidade de R's ou não explicou até mesmo quanto que ele arrisca por trade. São poucos os traders que mostram isso, né? Hoje em dia, aqui no YouTube, nós temos uma turma aqui de traders que não são famosos, que mostra diariamente aqui as operações, explica o quanto que arriscou por trade, mostra relatório de performance todos os dias. Esses traders estão mostrando aí de uma forma transparente essa flutuação que todo trader tem. Agora, os traders famosos mesmo não gostam de mostrar isso. Acabam não mostrando o quanto que eles arriscam por trade, eles acabam não mostrando o quanto de performance eles fazem. O que eles gostam de mostrar geralmente é o resultado bruto de um dia de operações, o resultado bruto de uma sequência de operações ou de um mês fechado, e isso acaba não ajudando. Agora, um trader que mostra de forma transparente ou que explica
o quanto que ele está arriscando por trade, esse sim está passando um recado correto ali para o mercado, mostrando aí para outros traders o que é uma realidade do day trade, tá? Quanto que ele arrisca de verdade por trade, certo? Então, o que preconiza um Vantarp? Que você defina o seu risco, calcule o tamanho da sua posição. Então, os conteúdos do Vantarp falam muito sobre gerenciamento aí de posição, tá? Então, isso aqui é importante. Executa o trade, meça os resultados em R múltiplos e avalie a sua performance em R e não em dinheiro, certo? Quantos R's de saldo um trader consistente costuma fazer por mês? Essa é uma pergunta que eu acho importante que todo trader tivesse que pesquisar sobre isso, né? Veja o seu trader preferido do YouTube, né? Aquele que você acompanha, tenha uma ideia disso, quanto que é em R's, se fosse medir por R, quanto que ele faz em média. Talvez ele vai dizer para você, não, mas eu não faço em R, eu faço um controle pelo dinheiro. Aí você vai ter mais ou menos métricas para ter uma ideia, mas não vai ficar tão correto porque você não sabe se ele fez mudanças do gerenciamento de posição, né? Se ele aumentou o capital dele, se arriscou mais em uma determinada época do ano ou arriscou menos. Então saber em R é importante para isso, tá? Mas a gente pode fazer com base naquilo que eu vejo de outros traders, tá? São poucos os que mostram, né? São poucos os que a gente conversa no dia a dia que deixam isso claro. Então, com base em tudo que eu já vi, eu sei que entre 1 e 2 R's de média mês, então significa que se pegar todo um ano e dividir por 12, a média de mês de R's entre 1 e 2 é uma baixa performance, entre 3 e 5 é uma boa performance e acima de 6 é uma excelente performance, certo? Eu já vi gente falando que faz em média 25 R's por mês, nunca vi, né? De forma pública eu nunca vi esse tipo de resultado, nunca vi na prática eles topando, por exemplo, vamos fazer aqui 25 R's por mês. Então vamos pegar que ele estopa a operação dele com R$ 500, se ele fez 25, ele fez 12.500. Então, quando ele perde 500 e no final do mês ele fechou com 12.500 em média durante um ano. Eu nunca vi ninguém mostrar esse tipo de resultado, mas pode ser que tenha, né? E apenas eu não conheça, né? Mas você sabendo disso, você mesmo vai saber julgar e vai saber procurar isso no dia a dia, tá? Exemplo, vou dar um exemplo aqui interessante para vocês. Ó. Se o R do trader for 3% do capital, que é o que eu faço aqui na conta pública, né, daquilo que eu tenho de capital operacional na conta pública, eu arrisco 3% por trade. Se eu faço em média 3 R's por mês, vezes 12 meses, vai dar 36 R's, que é um pouquinho abaixo da média que eu fiz ano passado aqui na conta pública. Mas fazendo 36 R's por ano, você vai ter um resultado de 108% de lucro. Tá? O que eu imagino é que quem coloca um risco por trade mais baixo, arrisca mais operações, de repente flutua mais o R, mas vai ter um resultado mais ou menos parecido no longo prazo também, tá? E quem faz menos trades, de repente vai ter uma quantidade menor de R's e o percentual vai dar mais ou menos igual também. Então, isso aí depende do gerenciamento de cada um, tá? Se for perguntar qual que é o percentual ideal de risco por trade, isso depende de cada operacional, não tem como dar uma resposta única para vocês. Isso depende de cada operacional, depende de cada trader e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês agora. Então, eu estou aqui agora com um vídeo do Fabrício Gonçalves, vocês conhecem ele, tenho certeza que vocês conhecem, é um trader que ele mostra os resultados dele aí com frequência nos vídeos dele do YouTube, né? Aí com bastante frequência e resultados de longo prazo também. Tem gente que não gosta porque acha que ele opera alavancado demais, tem gente que acha que ele trabalha com risco-retorno negativo, é ruim, mas aí eu acho que são preconceitos que as pessoas julgam, e aí tudo bem, também são opiniões, né? É individual. Eu acho que ele é um bom trader, eu gosto dele como trader, gosto dele como um influencer aí na internet também, e eu acho interessante o fato de ele mostrar de forma transparente. Aí as pessoas julgam e quem quer fazer alguma coisa de conteúdo dele faz, quem não quer não faz, mas aí fica de cada um. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui é o que ele vai falar sobre o quanto que ele arrisca por trade e o quanto que ele faz em média. Vamos ver. Eu tenho meu limite de lotes, em média eu trabalho com 800 lotes. 800 lotes. Eu trabalho esse mercado com 160 mil de perda, em média, todos os dias. E eu busco, às vezes 30, às vezes 40. Dias como hoje, é 20 mil negativo, quer dizer, 20 mil positivo. Sabe, eu não tenho uma meta, mas eu tenho assim, ó. Eu tenho ciência que eu preciso ir ganhando. Tá vendo? Ó?
E eu juntando, olha, nos últimos 6 meses eu tô com 800 mil reais. Eu tenho uma... Então a gente tem aqui de informação dele, ó. Vamos colocar aqui do lado para a gente poder fazer um cálculo, tá? Vamos colocar assim do lado, coloco aqui, ó. E vamos ver informações que ele nos deu aqui nesse vídeo, né? Que ele trabalha com 800 lotes, ou seja, 800 contratos. Até aí tudo bem, né? A quantidade de lotes aqui tanto faz. Ele fala que ele arrisca 160 mil de risco por trade. Tá? E ele fala que ele faz, em média, entre 20 a 40 mil por dia. É o que ele busca, mas não é uma média, tá? E nos últimos 6 meses, ele fez aqui algo em torno aí de 800 mil reais. Certo? Aí você analisa assim, diz, nossa, ele fez 800 mil reais, é quase 1 milhão de reais nos últimos 6 meses, ele tem uma meta aí de chegar em 2 milhões de reais até o final do ano. Beleza, você pode achar muito, mas o que nós vamos pensar agora, colocando na estrutura? O R dele, risco por trade, é 160 mil, certo? E ele ganhou, ou ele fez, 800 mil. Então nós vamos fazer agora aqui a conta. Eu vou até calcular do lado aqui e depois a gente já faz essa conta juntos. Vamos dizer assim, ó. 800 mil. Vamos botar aqui, ó, um ponto. Dividido por 160 mil é igual a 800 mil vezes 160, 5 R's. É igual a 5, que é igual a 5 R's. Certo? Então, o que ele fez nos últimos 6 meses são 5 R's de performance. Ele arrisca 160 mil, então o risco que ele aceita em um dia é 160 mil. Se ele arrisca 160 e ele fez 800 mil, significa que foi 5 vezes esse risco do dia. E se a gente for pegar os últimos 6 meses, dividir esse 5 por 6, então vou botar aqui, ó, 5R dividido por 6 meses. É igual a 0,83 R mês de média, certo? Então, o que ele está fazendo de média nesse projeto dele, aí num projeto que eu posso até dizer que é um projeto público, porque ele tem mostrado isso com frequência no YouTube, né? Em um ano que eu sei que esse ano realmente está um pouco mais difícil de performar, estou vendo bons traders com dificuldade de performar esse ano, mas ele fez aí, em média, 0,83 Rs por mês, tá? Que é uma performance abaixo, dentro daquilo que a gente fala ali, é uma performance baixa, né? A tendência é que, se o ano dar uma mudada e até o final do ano, não ficar exatamente do jeito que está agora, a tendência é que ele vai melhorar essa performance dele e vai chegar mais ou menos próximo da média que ele costuma fazer, que eu não sei quanto que é, mas aqui a gente já consegue ter uma ideia que 0,83 é isso por mês, é abaixo. Agora, pensa assim, se você está fazendo de performance 2 Rs por mês em média, ou 3 Rs por mês em média, e está achando pouco, o Fabrício Gonçalves fez 800 mil reais até agora, fazendo 0,83 Rs por mês de média. O que ele muda para você? Você está tendo uma performance melhor do que a dele, só que ele tem mais capital do que você, ou ele está operando mais alavancado do que você. Aí depende do bolso de cada um, depende da situação de cada um. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que existe uma métrica e essa métrica a gente pode utilizar assim para poder calcular, certo? Vamos pegar um outro exemplo. Paulinho Lima é um outro trader, tá? O Paulinho, ele não mostra publicamente, mas ele mostrou aqui um período que eu encontrei dos últimos 60 dias. E por que eu estou pegando esses dois exemplos? Porque o Fabrício Gonçalves tem 60 mil inscritos, é um canal grande. O Paulinho Lima tem 216 mil inscritos, é um canal ainda maior em termos de quantidade de pessoas. Mas vamos fazer a conta aqui também. Vou fazer a conta dos dois aqui, ó. Do Paulinho e do Fabrício. Vamos ver agora o que nós temos de informação do Paulinho, tá? Ele não fala exatamente aqui esses detalhes no vídeo, e como ele não diz o quanto que ele aceita perder por operação, a gente não sabe. Então o que a gente vai pegar de informação dele é isso aqui, ó. Qual que é a maior perda
que ele tem dentro dessa sequência, tá? Eu sei que esse resultado dele aqui, ele vai ser um pouco distorcido, porque é um período pequeno, apenas 2 meses que ele mostrou aqui de forma pública. Mas, ainda assim, vai servir para o nosso exemplo. Vamos colocar lá. Quanto que é o risco por trade dele? Vou botar assim, ó. Risco por trade. Vamos colocar que foi 2.840, que é o que foi a maior perda dele, foi o que ele aceitou perder em um dia. Pode ser que não seja isso, que seja 9, que seja 6, que seja 5, tanto faz, tá? O que eu quero colocar aqui é para vocês verem em termos de perspectiva o quanto que vai dar mais ou menos parecido as questões, tá? Risco por trade é isso aí, quanto que ele fez em 2 meses, 113.725,85. Veja que a gente não sabe o quanto que ele tem de capital, a gente não sabe quanto que é o risco por trade, quanto que é o percentual por trade, mas a gente sabe algumas informações que aparecem no relatório, como por exemplo o número de trades, ele fez 303 operações, né? Então a gente tem mais ou menos essa informação primeiro. O que nós vamos colocar agora aqui, ó? 113.725 por 85, que é o valor que ele fez, dividido pelo risco por trade, 12.840. Isso aqui é um valor de, vamos fazer aqui a conta aqui do lado, para não perder o que eu tenho na tela de informação. Isso dá 8,85 R. Certo? Aí você vai dizer, não, mas então ele fez muito bem, porque ele fez do total 8,85. Se ele arriscou 12 mil no máximo, vezes 8,85, significa que ele fez os 113 mil. Beleza. Só que foi em 2 meses, tá? Então a gente está falando aqui que o ideal é a gente analisar aí 6 meses, 1 ano, né? O relatório de longo prazo. Mas tudo bem, vamos colocar aqui dividido por 2. Então, se ele tem aqui 8,85 dividido por 2 meses que ele mostrou publicamente, vai chegar aqui a conta de 4,42 por mês. R mês. Certo? Então veja, o Fabrício Gonçalves, num relatório de longo prazo, estava performando 0,83 e o Paulinho aqui, em 2 meses, ele fez aí 4,42 Rs. Aí você vai dizer, ah, mas isso aí no longo prazo vai aumentar ou vai diminuir? Aí eu não sei, eu teria que conhecer mais a fundo o operacional dele, ele teria que mostrar isso por mais tempo também, né? Porque também a gente não pode se iludir na seguinte questão, não estou dizendo que é o caso deles, mas é muito mais fácil para qualquer trader que quiser mostrar uma performance de curto prazo, 1, 2 meses, 3 meses, ele trabalhar bem alavancado em cima de um capital que de repente não vai fazer uma diferença ruim para a vida dele, opera bem alavancado, constrói uma performance e mostra isso publicamente. Pode acontecer de algum trader fazer isso, não estou dizendo que o Paulinho faça, mas pode acontecer. Então, para a gente poder evitar isso, o ideal é ver um relatório de longo prazo, um relatório de 6 meses, um relatório de 8 meses, um relatório de 12 meses, né? Quanto mais longo for essa estatística, melhor a gente vai ter essa informação para poder chegar aí a uma conclusão. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, se ele não diz para nós, né, se o trader não disser para nós o quanto que ele arrisca, se a gente pegar essas informações, a gente vai conseguir ter mais ou menos aí alguma informação de resultado, certo? Mesmo assim, tá? Vamos pensar que essa seja a média do Paulinho por ano. Talvez seja essa a média. 4,42 Rs por mês. Aí, de repente, você faz 5 no mês e você fica insatisfeito. Você vai achar que deveria ter feito 8, deveria ter feito 10 Rs, né, daquilo que você arriscou. Né? Vamos colocar aqui um exemplo. Digamos que você tem para arriscar R$100 por trade. E você quer fazer R$1.000 por mês. Você quer fazer 10 Rs por mês. É um desempenho muito acima do que traders profissionais fazem. É muito difícil de manter. E aí, dependendo de quanto que você tem de capital, depende do percentual. Digamos que você tenha R$50 mil de capital e você vai arriscar R$100, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, 100 dividido por 50 mil. Isso significa que você está arriscando por trade 0,2%. Tudo bem, é um percentual baixíssimo. Só que você quer fazer 10 vezes isso. Você quer fazer 2% ao mês de capital. Se você pegar os 50 mil e colocar por 2%, vai parecer que
Você fez R$ 1.000, 2% é totalmente alcançável, que é bem baixo, por isso que você quer fazer muito mais. Mas não importa qual que é o percentual, importa o quanto de risco por trade, porque aí vai entrar em toda aquela estatística que eu falo para vocês. O Van Tarp se aprofunda em expectativa do trade, mas eu vou falar só sobre aquilo que eu falo todo dia aqui, sobre estatísticas que a gente tem, né, de risco-retorno, o nosso payoff. Tudo isso, quanto mais a gente entra no trade, quanto mais vezes a gente está exposto, a gente se arrisca mais. Então, a gente tem que pensar que aquilo que a gente está colocando em risco, que é o nosso R, quanto que a gente consegue performar. Você buscar 10 em média por mês é muita coisa. E talvez você está tentando tentar buscar um valor que é super alto e isso vai acabar te frustrando porque vai te jogar para baixo. Talvez se você ficasse ali em 4, 5, 3 R's por mês, já é mais do que suficiente para você fazer uma grande performance aí no final do ano. Aí vai depender, claro, do percentual de risco. E esse percentual de risco pode ser maior ou menor de acordo com o seu operacional. Se algum trader disser para vocês que vocês têm que arriscar no máximo 1%, 2%, 3%, sem saber antes qual que é o drawdown da sua estratégia, qual que é a sequência, a pior sequência negativa que você tem, ele vai estar colocando essa informação ao ar sem te ajudar, sem acabar ver de verdade qual que é a eficiência do seu operacional, né? Então, não dá para se apegar a um número fixo, né? Tudo no trade depende. Então, depende do operacional, depende do encaixe, do risco-retorno e tudo mais, tá? Então, pense nisso. Vou dar outro exemplo. E se a gente pensar assim, ó, e um trader que opera totalmente objetivo, um trader daí que não é um trader conhecido, aí, não é um trader famoso, como ele vai fazer esse resultado? Eu vou pegar como exemplo aqui um amigo aqui, que tem canal também no YouTube, que é o canal do Trader Cansado. Ele tem um operacional objetivo, que ele colocou no ar aqui no YouTube, né? Você acompanha diariamente o resultado dele, e ele aprovou essa conta, ou seja, ele fez 100% do capital dele aqui em um período de 6 meses, que aparece aqui nos relatórios dele. Isso aqui foi um vídeo que eu peguei dele, né, que eu achei muito interessante ele mostrar isso no longo prazo. É a primeira vez que eu estou vendo alguém com um operacional objetivo mostrando o resultado de longo prazo. Então, eu consigo ver aqui que o operacional dele é lucrativo, mas vamos ver o quanto é lucrativo, vamos ver o quanto isso em R acaba tendo de informação, né? Então, a gente tem aqui a informação que ele coloca também no canal, que o risco diário dele é R$ 700, e eu tenho aqui o quanto que ele fez dentro de um período de 6 meses. Então, vamos usar o mesmo formato que nós usamos para os outros. Quer colocar aqui. Eu não sei qual que é o capital dele, eu sei que o risco por trade é R$ 700, esse é o R. Ele faturou, né, fez em 6 meses o valor de 8.233,50. Então, a conta que a gente tem que fazer é 8.233,50 dividido por 700, para saber quantos R's isso equivale. Então, vou colocar na calculadora 8.233,50 dividido por 700, deu 11,76 R's. 11,76 R's. Aqui, no dele, a gente consegue saber que isso aqui, para ele ter aprovado, significa 100% da conta, né? É uma conta de mesa proprietária. Geralmente, conta de mesa proprietária, as pessoas operam mais alavancado. Então, com 11,76 R's, foi suficiente para ele fazer 100%. Então, ele deve estar fazendo aí quase 10% de risco por trade. Mas essa informação para nós aqui é irrelevante. O que a gente quer saber é que 11,76 R dividido por 6 meses vai chegar a uma média mês de 1,96 R. Certo? E aí, se a gente for lá naquela tabelinha que eu falei no início do vídeo aqui, estaria até numa baixa performance. Eu sei, pelo que eu vejo aqui o canal do Trader Cansado, que ele está também, passou por período de drawdown aqui do operacional, né? Esse operacional vocês podem ver que flutuou aqui com períodos de drawdown. Então acabou prejudicando, porque esse ano é um ano que está complexo mesmo. Mas ainda assim, mesmo que não tenha sido uma performance excelente, ele de repente levou mais tempo para provar do que ele contava pelo modelo operacional dele, mas a média está 1,96 R's, que é aí parecido dentro daquilo que a gente tem de performance todo mundo, tá? Então, independente das contas, eu mostrei 3 modelos diferentes para vocês de conta, 3 modelos com percentual diferente de conta, modelos que a gente até nem sabe o quanto que a pessoa tem de capital, mas transformando isso em R ficou muito mais fácil de identificar o que cada um tem, certo? E por último, eu quero mostrar até mesmo aqui da minha conta pública aqui no YouTube.
Então, vou entrar aqui, ó, em relatório de performance, vou colocar aqui de 1º de janeiro de 2026 até para poder fechar completo, até o dia 29 de maio de 2026, que a gente faz dividido por 5. Tá? E se eu pegar isso aqui e utilizar como informação, tá? Vocês acompanham aqui no canal, vocês sabem exatamente que o meu R varia toda semana, então eu consigo mostrar isso para vocês de forma mais completa. Mas aqui eu vou colocar como se eu fosse um trader que vocês não têm muita informação. Então eu tenho essa informação aqui, ó, que foi a maior operação perdedora que eu tive. Eu tenho aqui qual que é o capital que eu fiz e um período de 5 meses, certo? Então, usando a mesma ideia que nós utilizamos aqui nos outros casos, eu vou colocar aqui, ó, do lado uma caixa. Vamos colocar essa informação aqui, ó. Risco por trade. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho, que isso aqui ficou pequeno. Risco por trade. Aqui foi 1015. Fez em 5 meses 7.525,50. Então eu vou pegar aqui a conta 7.525,50 dividido por 5. Opa, dividido por 1015. Quantos R's isso aqui deu? Vamos fazer a conta. 7.525,50 dividido por 1015 deu 7,41 R. Então vou colocar aqui, ó, 7,41 R. Feito. E eu sei que 7,41 R dividido por 5 vai dar aí o equivalente a uma média mês de 1,48 R. Certo? Eu sei que vai dar um pouco diferente do meu ali que eu tenho no relatório semanal, porque eu mostro para vocês todas as semanas essa variação. Então, se eu perco agora em semanas que o meu R está maior, eu vou perder financeiramente um valor mais alto, mas o meu R se mantém. Então, eu consigo mostrar para vocês de forma mais prática. Mas pegando só com o que a gente tem de informação aqui, eu tenho isso. E por que eu não posso usar o média de perdas aqui como referência? Porque a média, ele pega até aquelas saídas que a gente sai com 10 pontos, com 15 pontos. Agora, a maior operação perdedora foi o valor efetivamente que eu arrisquei em um trade, né? Foi o máximo que eu aceitei perder em um trade. Eu posso me basear nesse valor para fazer esse tipo de cálculo de R para poder mostrar para vocês. Então fica um pouco mais fácil de a gente acompanhar esses valores, tá? E vocês vão ver que aqui no meu caso, 1,48R está dentro daquela minha tabela como uma performance baixa, porque eu sei realmente que esse ano a minha performance está mais baixa. Então isso acontece, tá? Se eu colocar o mesmo período aqui, ó, em 2025, só que acho que o 2025 teve dia 30, a gente pode fechar exatamente aqui. Agora, o que nós temos de informação? Vamos fazer aqui de novo. Eu tenho de informação isso aqui, ó. Risco por trade, 860. Fez em 5 meses, 7.465,50. Então, 7.465,50 dividido por 860 vai dar o equivalente a 7.465,50 dividido por 860, 8,68 R. 8,68 R. 8,68 R dividido por 5 meses vai dar 1,73 R. Em média mês. Aí você vai dizer, ah, mas aí a performance está muito parecida. Não, não é, porque eu sei que como eu faço gerenciamento todas as semanas, o meu R semanal é maior do que esse que eu estou usando como referência, essa informação aqui, ó. Não é a melhor referência pegar essa informação da maior operação perdedora. Não é a melhor. Mas ela é a que nós temos que é mais próxima da realidade aqui nessas situações, quando a gente não tem muita informação de um trader. Com base nisso, a gente já consegue ter uma ideia. Quanto que ele arriscou, né, perder em um trade? Porque não adianta nada. Se o trader arriscou 20 mil reais em uma operação, né, que foi a maior perda que ele teve, e depois ele foi ganhando pouco, eu tenho que usar aquilo lá como referência. Senão ele pode ter quebrado a conta dele e, né, depois, no final das contas, o resultado fica bem maior aqui, aparecendo devido ao capital que ele tem, o quanto que ele se colocou em risco. Né? Então, são informações que a gente pode ter que nos ajudam a ter aqui algum tipo de referência e, com isso, fazer com que a gente entenda
o que que é o R, o que que é a gente mensurar os resultados por uma unidade de risco e não apenas pelo resultado financeiro. Eu acho que com isso você consegue melhorar o seu acompanhamento de resultados, você consegue ter aí uma informação mais completa desses resultados e você também consegue verificar vídeo de outros traders e ter mais ou menos uma ideia do quanto que eles estão fazendo de resultado também, sem ficar iludido com o valor da boleta grande, o quanto que foi aqui feito de trade, o quanto que ele ganhou em uma única operação, ou quanto que ele ganhou em um único mês, porque você não sabe quanto que ele tem de capital, nem mesmo quanto que ele está alavancado, e se ele está em conta real ou conta de mesa proprietária, ele pode estar com alavancagens diferentes também. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo seja útil para vocês aí para ver no domingo e começar a semana já pensando um pouco diferente no trade. Nós estamos indo para a segunda semana de junho, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, e eu espero que todo mundo tenha ótimos resultados. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, e se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente os vídeos que eu faço aqui falando de day trade. Beleza? Então fiquem todos com Deus, aproveitem o restinho de domingo, né? Descansem bastante e até o próximo vídeo.